Olá pessoas desse canal, hoje nós vamos falar de zoologia e apologia cristã. O que é apologia cristã? É a defesa da fé, sempre nos padrões bíblicos. O que é zoologia? Segundo o pai dos burros, é substantivo feminino. Bio é igual ao ramo da biologia que estuda os animais. Mas especificamente vou falar hoje sobre papagaio, dentro da apologética cristã. O que é um papagaio? Avipsitacídeo de cor verde que existe em toda a América do Sul. Elas conseguem pronunciar palavras com perfeição, sempre repetindo as mesmas, por isso são muito comercializadas clandestinamente. Mas o que tem a ver com apologética? Simples, segundo certo professor, doutor, mestre, pastor e apologista, adventista do sétimo dia. Os apologetas ficam repetindo as refutações, sempre copiando de outros. E a ideia desse certo professor. Essas refutações já foram refutadas. Deu para entender? A batalha apologética de hoje. De um lado, Leandro Quadros, professor, doutor, mestre, pastor e apologista, adventista do sétimo dia. De outro, um tal de Luciano, do blog MCA, Ministério Cristão Apologético. Que, como sempre, vou ser bem irônico, ok? Então não se escandalize. Chocada. Bom humor não tem nada a ver com escárnio. São duas coisas totalmente diferentes. Pegue sua pipoca, desligue esse CD do Pablo Vittar, tire o telefone do gancho e aprecie essa grande defesa do Leandro Quadros, professor, doutor, mestre, pastor e apologista, adventista do sétimo dia. E cabe a vocês decidirem quem teve a vitória com sabor de mel. E algumas pessoas aqui que, quem sabe, com alguma limitação na leitura ou com alguma limitação, não é, não consegue prestar bem atenção num vídeo, em alguma coisa assim, acabaram afirmando algumas coisas aqui, umas bobagens, e eu preciso esclarecer as pessoas. Então, preste atenção nessas respostas que eu darei aqui a esses comentários do Ministério Cristão Apologético, do Aristóteles e Jósimo o Polêmico. Eu não vou me deter muito nos comentários do Aristóteles e do Jósimo Polêmico, porque eles foram sarcásticos. E que, quem sabe, com alguma limitação na leitura ou com alguma limitação, não é, não consegue prestar bem atenção num vídeo, em alguma coisa assim, acabaram afirmando algumas coisas aqui, umas bobagens. O Ari coloca em letras garrafais, né, mestre apologeta Leandro, né, querendo supostamente demonstrar que eu sou um ignorante, né? Nós estamos aqui para discutir ideias e não atacarmos pessoas. Então, eu não vou me deter nesses dois comentários, porque como são sarcásticos e não vão para o campo das ideias, então eu prefiro não responder. O que o Ministério Cristão Apologético, MCA, escreveu. Veja, pelo que eu me recordo, eu já debati várias vezes com o Ministério Cristão Apologético na pessoa do Luciano, Luciano Sena, que é um dos responsáveis por esse ministério. E pelo menos até hoje, nos debates que eu tive com ele por escrito, eu consigo perceber que o Luciano e que o Ministério Cristão Apologético, na verdade, é um ministério teimoso apologético. Não há uma disposição de aprender, né? Eles têm a mente muito fixa naquilo que eles creem ser verdade e não há uma disposição humilde de aprender e de trocar ideias. Então, muitas vezes é perda de tempo esse tipo de debate, mas eu preciso esclarecer algumas coisas que ele comentou aqui. Veja como ou a pessoa está muito influenciada pelo seu sentimento anti-adventismo, ou ela é tendenciosa ou é limitada, né, para entender um texto quando lê, para entender um vídeo quando o assiste. Qual das três alternativas se aplica aos responsáveis do Ministério Cristão Apologético? E não estou aqui para julgar ninguém, mas eu preciso tornar claro o meu propósito com o vídeo Apologetas Papagaios, né? Olha o que ele disse. Olá, Leandro, tudo bem? Pois bem, achei algumas coisas interessantemente incoerentes em seus argumentos. Quem usa argumentos de outros é papagaio. Mas, pelo que consta, o senhor também usa argumentos de Francis Nichol, o livro Questões sobre Doutrina. No seu caso, pode?
O senhor disse que repetir argumentos de outros é uma forma de ser papagaio, mas depois o senhor disse que precisa se embasar na opinião de outros. No caso, citar notas da Bíblia de Genebra. E por aí ele segue nos pontos 3, 4 e 5, falando mais ou menos a mesma coisa. Veja bem, meu irmão do Ministério Cristão Apologético, você não entendeu o vídeo, simplesmente. Quando eu falo do apologista papagaio, não é o apologista que usa outras fontes, é o apologista que repete fontes erradas. Vou lhe dar um exemplo. E isso está no meu vídeo, eu menciono esses nomes. Dudley Marvin Kenrick falou, por exemplo, que Guilherme Miller marcou a data de 22 de outubro de 1844. Aí, Ricardo Petrovsky, em 1925, repetiu isso no seu livro. Os críticos da era Ricardo Petrovsky repetiram a mesma coisa. Depois veio a era Nathanael Rinaldi, e ele repetiu a mesma coisa. E os discípulos, diríamos assim, de Nathanael Rinaldi repetiram a mesma coisa. Por que eu os chamo de apologistas papagaios? Porque eles repetem o mesmo erro histórico ou doutrinário em outras áreas sem conferir a fonte. Então perceba, quando eu falo no apologista papagaio, não é usar diferentes fontes. É usar as fontes erradas, repetir as ideias erradas das fontes ao longo do tempo sem conferir. Eu falei disso. Então, meu irmão, veja bem, tira do seu coração esse sentimento anti-adventismo, porque isso está cegando você. Você não consegue nem entender a minha argumentação num vídeo, e aí você já me acusa de ser contra o uso de fontes. E aí você alega o seguinte: eu critico quem usa fontes diferentes, mas eu posso usar. O problema é repetir os mesmos erros. Repetir como um papagaio, no vídeo que eu afirmei, é repetir os mesmos erros sem conferir a informação certa. E muitos desses erros, distorções históricas, doutrinárias sobre o estilo de vida adventista já foram refutadas, mas os indivíduos papagaios continuam repetindo. Por exemplo, em certos artigos que eu troquei ideias com você sobre doutrinas, eu já te esclareci tantas coisas, não é? Com base nas fontes, mas você não aceitou. E você continua repetindo os erros. Então, isso é ser um apologista papagaio. Não sou contra você e qualquer outra pessoa usar outras fontes. Agora, repetir os erros depois que aquilo já foi refutado e explicado, esclarecido, aí é uma tendenciosidade, é uma falta de honestidade intelectual. Eu não tenho dúvida alguma, querido irmão que está me assistindo agora, muitos apologistas vão dar contas a Deus por estarem transgredindo o 9º mandamento. Em Êxodo 20:16 diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Agora vejam a resposta apologética do Luciano Sena. Eu sou o Luciano Sena, do blog MCA. Este é o canal do blog e eu quero trazer neste vídeo uma breve avaliação de uma resposta que Leandro Quadros disponibilizou no YouTube. Bem, o que aconteceu foi que, tempos atrás, Leandro Quadros disponibilizou no canal dele no YouTube um vídeo intitulado Apologistas Papagaios. Leandro Quadros, então, ali, ele procura acusar os críticos adventistas de serem pessoas que apenas repetem críticas já feitas por outros e, particularmente do ponto de vista deles, sem muita produtividade, sem muita pesquisa original, mas de outros. Então, ele, de forma até irônica, classifica esses como apologistas papagaios. Eu entrei neste vídeo dele e fiz um comentário. Apresentei algumas 5 razões, embora poderia ter desenvolvido mais. 5 razões que eu entendo ser incoerente aquele vídeo dele. Ele então gravou outro vídeo comentando os comentários desse vídeo. Ele a princípio iria avaliar respostas de 3 comentários, aliás, de 3, mas ficou apenas no meu comentário. E ainda assim apenas em 2 trechos do meu comentário.
Primeira coisa, Leandro Quadros, que eu já há alguns anos, talvez já quase 10 anos que eu acompanho você e a sua forma de fazer apologética, o que eu identifiquei nesses anos todos é que você tem alguns vícios na sua apologética de defesa. Esses vícios que eu gostaria de indicar aqui é o seguinte. Primeiro, você desqualifica todo crítico adventista. Você é uma apologética de desqualificação. E essa desqualificação ela é dupla. Ou o crítico adventista é desonesto, ou o crítico adventista é desinformado. Será que o Luciano está falando a verdade? Vamos ver. Isso é gente tendenciosa, gente má, não é? Gente que não conhece ainda o cristianismo de verdade. E, obviamente, pessoas profundamente ignorantes em relação à história do adventismo e do milerismo. Mas temos que mostrar que existem muitos críticos, especialmente no Brasil, bastante mal intencionados. E existem muitos que são profundamente ignorantes em relação à história do adventismo, né? Nós precisamos ter um mínimo de conhecimento histórico, né, para não ficarmos falando bobagem. Além, obviamente, de umas 10 páginas que eu preparei para demonstrar as incoerências do Centro Apologético Cristão de Pesquisas quando o assunto é adventismo. Agora, eu questiono sim grandemente o grau de informação que eles têm a respeito do adventismo. Em relação às outras seitas não há tendenciosidade, senhor Leandro Quadros. É só com a IASD que há perseguição. Para outras pessoas sinceras que talvez estejam sendo aí negativamente influenciadas pelas distorções que eles têm cometido a respeito do adventismo. Infelizmente, na literatura brasileira apologética, quando fala do adventismo, você vê tanta bobagem e besteira que não dá para acreditar. Tem pessoas que escrevem coisas sobre o adventismo que às vezes a gente quando lê não sabe se chora, se ri. Às vezes você pensa, será que eu tô louco? Acho que eu vou bater a cabeça na parede para ver se endireita o cérebro. Porque tem gente com nível acadêmico, certo? Gente de nível acadêmico que escreve tanta bobagem. Agora você imagine, eu sou um adventista, um cristão adventista há mais ou menos 17 anos. Posso dizer para você que quem afirmou isso para você falou uma aberração ou falou algo de má fé, porque tem muita gente nesse mundo de má fé realmente, né? Quer sujar a imagem das outras pessoas por algum interesse, né? Que Deus vai cobrar dele depois com certeza. Então quem afirmou uma coisa dessas aí, infelizmente, é uma pessoa mal intencionada e que vai ter que dar contas a Deus pela transgressão do mandamento de Êxodo 20, que diz assim, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O adventismo não é uma seita somente na cabeça do desinformado, do teimoso que teima, né, em afirmar uma barbaridade dessas. Por quê? Me desculpe a sinceridade, mas ao invés de você gastar o seu dinheiro comprando literatura apologética que fala mal do adventismo e que não sabem nada do que estão dizendo, vá diretamente à fonte. Sendo assim, amiguinhos adventistas, não leiam o livro Estudando Juntos, que é o manual de proselitismo da IASD. Vão direto na fonte, leiam os livros reformados, evangélicos, católicos, budistas, umbandistas, etc. Então, sempre você procura taxar os críticos adventistas dentro deste campo de classificação. É claro que não poderia ser diferente, afinal de contas. Se um crítico é honesto e ele é qualificado, a argumentação dele teria peso e vocês deveriam, então, renunciar o que creem ser a verdade, o que jamais aconteceria. Então, a sua apologética, ela já começa assim, desqualificando todo mundo que critica o adventismo. Só tem qualidade, ô Leandro Quadros, o que está do lado de vocês, o que considera vocês como uma igreja genuinamente cristã ou protestante. Aí vocês dizem, olha, esse é um pesquisador sério, mesmo que ele discorde de alguns pontos, né? É muito curioso essa sua forma, Leandro, de fazer uma defesa desqualificando outras pessoas. Leandro Quadros, uma pergunta. George Knight, professor de História da Igreja na Universidade Adventista Andrews, foi um pesquisador sincero. Knight,
após citar algumas afirmações confusas de Ellen White a respeito da natureza pecaminosa de Cristo, e comparar ao que os autores de questões sobre doutrina disseram e apresentaram. Ele afirma honestamente: essas citações, como se poderia esperar, foram deixadas de fora da compilação de questões sobre doutrina. O outro caminho da sua apologética, Leandro, é a minimização. Você, quando chega questionamentos para você, se o adventismo é uma seita, você geralmente diz: não podemos ser uma seita porque nós cremos nas crenças principais do cristianismo. O que nós temos diferente são crenças distintivas. Então você minimiza essas crenças distintivas no campo do debate, sendo que são essas crenças distintivas que estamos, ou os críticos estão apontando. Eu acredito ainda que esse seu processo acaba desfocando o ponto que é tão necessário para esse assunto, né? Então, olhando para o que você acabou se dirigindo a mim, eu gostaria de apontar algumas coisas. Primeiro, que quando você diz assim que eu não entendi o que você disse sobre o que era um papagaio, e aí você acha que você resolveu a situação da sua contradição. Não, você só produziu outra. Quer ver? Eu vou te mostrar. Você agora diz que, ou se disse isso também, que, na verdade, quem repete um argumento já refutado por vocês, então é um papagaio. Vamos lá. Você repete argumentos de Francis Nichol, do Questões sobre Doutrina, não foi isso que eu disse no comentário? Esses argumentos também foram refutados pelos protestantes, pelos apologistas. Então você é papagaio também. Notou? A ideia, Leandro Quadros, é que o que você quis pintar na desqualificação de outros, você também faz. Então você não pode usar nunca argumento que já foi refutado. Então é até estranho, né? Sem sentido algum. E foi refutado por quem? Quem é que disse que foi refutado? Vocês. Então veja, nós também, os que estão do lado de cá dessa disputa, desse debate, que eu quero aqui enfatizar, Leandro, discordar não é odiar. Então nosso debate é realmente um campo das ideias. Então assim, se nós, os crentes protestantes e os apologistas, estão também respondendo seus argumentos, por que você insiste com eles? Né? Agora, você pega e diz assim que o meu blog ou o meu trabalho tinha que ser chamado Ministério Teimoso, né? Apologista. Você também é teimoso. Quanto tempo as igrejas cristãs estão dizendo para vocês que o cristianismo não é isso que vocês estão dizendo? Ué, você é teimoso então. Seus argumentos é em círculo e ele geralmente agrada o seu grupo, agrada o pessoal que está realmente do seu lado, que torce, solta fogos por você em seus comentários. Mas eles não são de valor. Nessa direção não. E não acredito que você realmente leve isso a sério. Os seus fãs festejam com isso, mas não vi nenhuma seriedade nisso. Leandro, outra coisa, você nem sequer tratou dos outros pontos, que foram até não tão profundos, mas outros pontos que eu coloquei. O seu pessoal não vai nem se dar conta de ler isso também. Eles nem vão ler. Eles repetem também os seus argumentos sempre é assim. Então, Leandro Quadros, o que eu tenho a dizer é que esse seu vídeo, Apologistas Papagaios, cabe completamente para você, para a sua forma de fazer apologética, né? E não tem logrado êxito como você imagina, porque você acaba construindo em cima de coisas que você mesmo está criticando. Agora, lá no começo do vídeo, Leandro Quadros, você disse o seguinte, que já trocou comigo alguns escritos, né? Embora o hábito seu antigo do site Na Mira da Verdade era quase nunca liberar os comentários, né? Mas, Leandro Quadros, é o seguinte, faz 3 anos, 3 anos, que você
fez aquela postagem dizendo que a minha palestra lá no JMC foi imprecisa de forma acadêmica, né? Imprecisão acadêmica e o sentimento anti-adventista. O reverendo Ageu e outro no blog dele, e o blog Bereanos, e eu no meu blog também, disponibilizamos uma resposta. Você prometeu lá no meu blog que iria dar a outra resposta, ou a tréplica, e iria colocar o link no seu site. Você não fez isso. Você não fez isso. Então você dizer que eu sou teimoso, que eu não aprendo, que eu não estou disposto a aprender, você também não. Você também não. Quantas vezes nós estamos falando para você, quantos anos você está ouvindo isso de nós? E você também, então você é teimoso. Você está vendo? Esses argumentos de tentar desqualificar a pessoa não tem sentido, Leandro. Então trate as coisas no campo realmente das ideias e não tente desqualificar as pessoas a partir de seus pressupostos, né? Eu tenho apontado, Leandro Quadros, desde quando você levantou a lebre, e eu confesso que até então eu não sabia, eu tenho apontado que os teólogos adventistas têm dito, com todas as letras, que a doutrina da Trindade adventista não é a mesma doutrina da Trindade dos credos e das confissões protestantes. Você alguma vez falou isso já, publicamente? Ao contato com outras igrejas? Não. Leandro Quadros, tem um outro vídeo seu, quando você fala da igreja remanescente, do livro A Igreja Remanescente, da Ellen White, e você chega a dizer que quem lê aquele livro e sai da igreja adventista perde a salvação. Sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Você já está com a vitória garantida, meu irmão e minha irmã. Porque a sua coroa da glória, de acordo com 2 Timóteo 4, 7 e 8, já está guardada. Você só precisa recebê-la. E para receber, você tem que fazer só uma coisa. Perseverar no caminho aonde Deus trouxe você. Se você fizer isso, a sua coroa está guardada, vai ser entregue para você. Agora, se você desistir, virar dissidente, infelizmente, quando se fechar a porta da graça, seja antes da volta de Cristo ou por ocasião da morte, porque quando a pessoa morre, acabou a chance. Aí a pessoa não terá mais chance. Naquele livro lá, ela acusa todas as igrejas de Babilônia por propagar ensinos falsos, né? Seria interessante nesses pontos, nesses trechos, quando você estiver debatendo sobre a identidade da igreja adventista, ou respondendo se ela é uma seita, seria interessante você trazer à atenção esses pontos da doutrina exclusiva da Trindade que vocês têm, e também desse ponto que Ellen White insistentemente tem feito no que diz respeito à Babilônia e à igreja remanescente. Essa é a minha breve resposta e consideração, né, que é quase que uma conversa, Leandro. Eu convido você, Leandro Quadros, a avaliar o artigo que eu postei no meu blog, intitulado O Neotrinitarianismo Adventista. Gostaria que você lesse as fontes primárias ali que eu mencionei, e se você quiser fazer uma avaliação desse artigo, se ele então é distorcido, é papagaio, eu terei o maior prazer em ver o que você tem a comentar. Enquanto isso, eu acredito que você está seguindo a mesma crítica que você está fazendo, né? Está só repetindo o que questões sobre doutrina têm feito, né? O marketing da boa vizinhança, mas para maquiar o proselitismo. Turn down for what?